Fala galera, professor Diego Salles aqui. Gente, essa parte final, né, de função quadrática, a gente vai aprender como montar o gráfico dessa função, tá bom? Então, como esboçar graficamente, né? Então, o gráfico da função, por exemplo, né, é x quadrado. Isso aqui é uma função quadrática. Ó, você vê que o a é diferente de zero, né, e ele está elevado ao quadrado aqui, né? Como que a gente poderia fazer? Ó, criar uma tabela, né? E colocar valores de x e ir calculando aqui valores de y, né? Por exemplo, a gente teria, né, x e aí colocando valores de x, né, atribuindo valores de x e pegando os valores de y correspondentes aí. Então, por exemplo, menos 2 ficaria menos 2 ao quadrado, 4, né? Menos um ao quadrado, 1. Zero, zero ao quadrado, zero, um ao quadrado, um, dois ao quadrado, 4. E depois tentar esboçar isso aí, né, relacionar esses pontos no plano cartesiano. Só que você vê que fica um pouco mais complicado do que na reta, né? Lá na função afim, a gente só precisa de dois pontos e o gráfico é uma reta, né? Esse gráfico aqui, como a gente já comentou, né, vai ser uma parábola, né? A gente fala um pouco mais de parábola lá na parte de geometria analítica, tá? Então, a priori, né, a gente diz que esse gráfico aí é uma parábola, né, e vai atribuir os pontos aqui, ó, zero, quando o valor é zero, ele passa no ponto zero, né? Quando o valor é x igual a menos um, o gráfico vai passar no ponto menos um e um, né? Aqui, ó, menos um e um. Quando x igual a menos 2, ele passa no 4 aí, né? E aí a ideia seria relacionar esses pontos, né? Só que percebe que quando a gente vai montar esse gráfico, ele não vai ficar tão bonitinho como quando a gente tiver um pouco mais de ferramentas, né? Quando a gente fizer um pouco mais do estudo de como montar os gráficos, né? Então ele vai passar por esses pontos aqui, ó. Quando o ponto é x igual a 1, ele volta a ser 1, né? Então, tem diversos aspectos relacionados aqui, tá? O primeiro, que eu acho mais importante aqui nessa parte de função quadrática, é você perceber que existe uma simetria aqui, né? Vai existir um eixo de simetria, né? Que vai relacionar que vai passar aqui bem no vértice, né? O que a gente chama de vértice. Só que você vê que não fica tão organizadinho, né? Isso aqui a gente também pode plotar com softwares, né? Que eu gosto de mexer com ele, né? O GeoGebra ou o Wolfram, né? Wolfram Alpha, né? GeoGebra, ele é mais gratuito, né? Você tem mais possibilidades, mais ferramentas, tá? Então, ele plota esse gráfico aí, né, utilizando esses pontos, né? Só que a gente vai aprender a como analisar cada um dos elementos aqui e fazer uma construção melhor desse gráfico, né, no plano cartesiano. Então, elementos que nós vamos. Existe um. Gosto de dizer que é um passo a passo aqui, né, para a gente construir esse gráfico. Então, o primeiro passo seria, né, isso é o que a gente vai fazer nessa aula, né, nessa próxima parte da função quadrática. Então, a primeira coisa, né, para construir o gráfico, isso falando em relação à função quadrática, né? Primeira coisa, eu analiso o coeficiente A, tá? Se o coeficiente A for positivo, se A maior que zero, a parábola vai ser assim, ó, concavidade voltada para cima, como se ela estivesse feliz, né? Então, eu gosto de dizer aqui, né, uma forma que eu uso para lembrar disso aqui, isso aqui é o saldo do banco, né? Então, quando o saldo do banco está positivo, você está feliz, ó. Né? Vou fazer uma carinha feliz aí. Quando o saldo do banco está negativo, a concavidade é voltada para baixo, né? Então, aqui eu vou ter a concavidade para baixo.
tá triste, né? Porque o saldo do banco tá negativo. E aqui a concavidade para cima, né? Então aqui ó, ela vai estar feliz e aqui ela vai estar triste, né? Mas foi só uma analogiazinha, tá, gente? Segundo, né? Eu olho o valor do... Eu encontro as minhas raízes, né? Como que a gente vai encontrar as raízes aqui? Utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Que a gente trabalhou especificamente na aula passada. Mas você pode fazer isso aí de outras formas, né? Se você visualizar lá que a equação é incompleta, aí você não precisa nem botar em evidência lá, você já acha as raízes. Mas em geral, a gente utiliza aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Em qualquer caso dá para utilizar a fórmula de Bhaskara. Nem sempre vai dar para fazer fatorando, né? O delta aqui é igual a b quadrado menos 4ac. Terceiro, eu vou encontrar o vértice, né? A gente vai falar um pouco mais do que é o vértice, só que a priori, né, vale salientar que tem uma fórmula, né, para você encontrar isso. As coordenadas do vértice vão ser dadas por menos b sobre 2a. O vértice é exatamente esse valor aqui, tá? Que o eixo de simetria vai passar, vai interceptar a parábola nele, né? Então, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Para achar isso aqui, basta que a gente faça a média aritmética aqui, né? Ó, que ele vai estar sempre no meio, né? Sempre no eixo de simetria. Então, a gente faz uma média aritmética das raízes, por exemplo, né? Então, tem as coordenadas do vértice. E por último, né, que é um passo, né, que não é tão difícil, é encontrar o valor do C, né? Porque o coeficiente C ele vai ser onde a parábola ela intercepta o eixo y, né? Então ela vai interceptar o eixo y no ponto 0 e c, né? Percebe que aqui ó, o c é 0, então ela passa no ponto 0 e 0. A gente vê isso lá na função afim também, né? Relacionando aqui para vocês. Léo tem um f de x igual a x mais b, né? Quando f de 0, né? Esse a aqui vai embora e vai dar b, né? Isso aqui a gente chamou lá de valor inicial, tá bom? Beleza, então é esse passo a passo aqui que a gente vai seguir para construir os gráficos, tá? Da função quadrática. Então isso aí é bastante treino, tá, gente? Mas a gente vai analisar cada um desses pontos aqui, né? De cada vez, tá? Então, o gráfico, né, dessa função aqui, né? Ele diz que é uma parábola, né? É o gráfico dessa função, ó. Aqui tem um errinho, tá, gente? Ele botou o x e o 2 no expoente, mas é ax quadrado mais bx mais c. Tá vendo? O livro também erra, tá? E aí eu vou ter um eixo de simetria que vai passar pelo vértice. Aqui eu tenho as raízes e o valor do parâmetro c. Então, é esse espaço que eu estava falando para vocês, né? O primeiro, eu analiso se a concavidade, né? Então, é o primeiro passo. Nesse caso aqui, a concavidade seria positiva, né? Posteriormente, eu acho as raízes, ó. Acho o vértice, né? Com isso, eu consigo construir o meu gráfico, né, de uma maneira mais organizada, né? Usando os elementos, não atribuindo pontos, tá? Então, primeiro, ó, o parâmetro A aí, né, vai ser responsável pela concavidade. Então, se A é positivo, né? Se A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Já foi falado, né? Concavidade voltada para cima. Mas, caso contrário, né? Se o A é menor que zero, lembra que o A não pode ser igual a zero, senão não é uma função quadrática. A concavidade, né? Isso aqui, ó, A diferente de zero. Sempre é bom salientar, tá, gente? Concavidade voltada para baixo. Beleza? Vou apagar aqui, tá? Essas coisas pra gente ver o que tem mais aí. O parâmetro C, né? O parâmetro C é bem fácil de encontrar, né? Vai ser o f de zero, indica onde a parábola intercepta o eixo C. Esses passos você podem mudar a ordem deles, tá? Eu só aconselho assim, faça as raízes antes do vértice, tá? Que aí você pode achar até fazendo a melhor aritmética das raízes.
Mas o parâmetro A e o parâmetro C, que é só você olhar para a lei de formação, não tem problema, tá? Então, uma questão, e essa questão ela parece. Ele pede aí para a gente analisar os sinais, né? Então, no gráfico da função quadrática, essa função quadrática aqui é isso aqui, né? Então, quais os sinais, ó? Primeiro, né? Como a concavidade é voltada para baixo, temos que A é menor do que zero, né? A concavidade voltada para baixo, ela está triste, né? A é menor que zero. Segundo, como aí dá para ver aqui, ó, que o C, né? Como a parábola intersecta o eixo Y acima da origem, temos que C é maior do que zero, tá? Aí como eu faria essa análise, né? Eu utilizaria aqui, eu acho a maneira mais simples, né? Dá para você utilizar as raízes, né? A soma das raízes, a gente tem, né? Algo como isso aqui, x quadrado menos a soma das raízes mais o produto, né? Eu utilizaria aqui a média aritmética entre as raízes, tá? Ó, isso aqui é positivo, né? O eixo de simetria. Então eu diria aqui, né? Apesar de que esse exercício ele é estranho, né? Porque não dá pra gente. Nesse caso dá, né? Mas nem sempre dá pra gente levar uma imagem em conta, né? Mais na geometria, né? Nesse caso aqui dá. Eu tenho que o eixo de simetria, né? É positivo, né? Ele positivo não, ele passa num ponto X aqui positivo. Eu tenho que como a coordenada x do vértice é igual a menos b sobre 2a é positiva e a maior do que zero, temos que menos b sobre 2a tem que ser positivo. Isso aqui também é um valor positivo, né? Então, para dar positivo, né, eu preciso que o valor do b seja negativo, tá? Porque, ó, vai ficar... Isso aqui tudo tem que dar positivo, né? Só que eu tenho um menos aqui, né? Então, ó, esse valor aqui embaixo é positivo, como eu falei aqui, ó. Né? Então, eu tenho que menos b, vai ficar menos com mais, né? Vai dar menos. Então, menos b é positivo, logo, b tem que ser menor do que zero. Beleza? Então, um exercício mais de análise aí, né? Analisar o gráfico, tá? Então, a parábola do gráfico intercepta o eixo x, né? No eixo y no ponto 0 e c, ele explica aqui. Pode interceptar em um ou mais dois pontos, né? Essa análise a gente fez aqui, começou a fazer na aula passada, né? Ó, se o delta é igual a zero, tem uma raiz real dupla. Se o delta é maior que zero, raízes reais e distintas. A parábola intercepta em dois pontos, né? Aqui agora a gente relaciona com a questão do gráfico, né? Aqui a parábola vai interceptar em um único ponto. E se o delta é menor que zero, ela não vai ter nenhuma raiz. Então a parábola não vai interceptar. Então eu tenho aqui, posso ter esses casos aqui, ó. Vou tomar primeiro o A sendo positivo, então eu vou ter concavidade voltada para cima, né? Então vou ter, ela intercepta em um único ponto, né? Então isso aqui, o delta é igual a zero. Ele intercepta em dois pontos, então delta é maior do que zero. Isso não aconselho você decorar não, tá? Você tem que aprender os conceitos e aí na hora você vai fazendo a análise, tá? Então aqui, ó, o delta é menor que zero, então ele não intercepta.
Aí aqui, ó, eu tenho, se o A for menor do que zero, né? Nesse caso, a concavidade vai ser voltada para baixo, né? Então eu posso ter o caso que ele intercepta em um único ponto. Isso aqui é um rascunhozinho, tá, gente? Não tá bonitinho, não, eu sei. Delta é igual a zero aqui, né? Eu vou ter o caso que delta maior do que zero, né? Eu tenho duas raízes, ó, x1, x2, e eu tenho o terceiro caso aqui, que o delta é menor do que zero, né? E aí ele não intercepta, não possui raízes reais, né? Juntando com duas condições aqui eu tô, tá? Aí ele faz essa análise aqui, né? Ele resume aí, deixa juntinho aqui, né? Ó, basicamente o que a gente tá falando, tá? Ele pega, esboça o gráfico da função quadrática f, cuja parábola passa pelos pontos 3 e menos 2 e 0 e 4. Beleza. E tem vértice no ponto. Então, o vértice vai ser 2 e menos 4. Ela passa pelos pontos 3 e menos 2. Tem várias formas de a gente fazer esse coisa, né? Isso aqui, ó, 0 e 4, eu já sei que 4 vai ser o meu valor de C, né? C igual a 4. Então, isso já facilita um pouco o meu trabalho aí, né? Aqui tem vértice 2 menos 4. Ele usa a forma, mas como ele vai dar a forma mais para frente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Eu já sei que o meu f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Só que o c é 4, né? Então eu tenho que f de 4 vai ser igual a x quadrado mais bx mais 4. Beleza. Aí eu vou atribuir esses pontos e ver o que, que eu acho, esses outros dois aqui. Então vou ter f de 3 vai ser igual a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais 4 igual a menos 2. E o f de 2 vai ser igual a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 4 igual a menos 4. Aí daqui a gente vai ter um sistema, né? Então a gente já resolvia sistemas lá, né, na função do primeiro grau. Eu vou ter aqui 9a mais 3b. Aí esse 4 eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 6. E aqui eu vou ter 4a mais 2b igual a menos 8. Né? Como resolver esse sistema? Tem vários métodos. Eu vou utilizar aqui o método da adição. Vou multiplicar esse aqui por menos 2, tá? Que é para ficar 6, né? Igualar com o b. Aí eu vou tentar, né? Que está mais simples. Então vai ficar menos 18a menos 6b igual a 12. Aí o de baixo eu vou multiplicar por 3, tá? Isso aqui é vezes, tá, gente? Tá multiplicando. Então eu vou ter 3 vezes 4, 12a mais 6b igual a menos 24. Então aqui vai ter menos 6a. Esse 6 vai embora com esse menos 6 aqui, tá? Então eu vou ter aqui menos 12, né? Menos 24 mais 12. Menos 12. Então, o que é que eu vou ter? Vou trazer aqui para cima, tá, gente? Essa conta, ó. Eu vou ter aqui menos 6a igual a menos 12. Então, o meu a vai ser igual a menos 12 sobre menos 6. Esse menos vai embora com esses menos e eu vou ter 12 dividido por 6, 2. Beleza, e o b, como que eu faço? Eu substituo em uma das equações, vou substituir na segunda, ó, vai ficar 4 vezes 2, né, que é 4 vezes a, mais 2b, igual a menos 8, né? A gente verifica essas contas, tá? Pode ser que eu me perca aí no meio do caminho. Aí qualquer coisa vocês deixam no comentário, tá? Que eu corrijo.
Então aqui vai ficar 2b igual a menos 16. b igual a menos 16 sobre 2, que é menos 8. Então, qual é a minha função aí, né? f de x é igual a x, né? É igual a isso aqui, ó. Então, vou substituir os valores. Quem é o a? 2x² menos 8x mais c, que é 4. Então, vamos ver se tem esse valor, né? 2x² menos 8x mais 4. É o item B aqui, tá? Beleza, minha gente? Verifique quais dos segundos pontos pertencem. Aí, como que eu faço para verificar isso, gente? Basta substituir o ponto, né? Tem que dar, quando eu botar a coordenada de x, tem que me fornecer aí essa coordenada de y correspondente. Então, eu vou ter f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 4 menos 10 mais 6. 4 mais 6 vai dar 10. 10 menos 10, 0. Aí eu vou ter no item B, isso aqui foi o item A, né? No item B eu vou ter f de 4 igual a 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 16 menos 20 mais 6 igual a 22 menos 2. Menos 6, né? Perdão, gente. Só para ver se vocês já vão prestando atenção, tá? 22 menos 20, né? Isso aqui vai dar 2. Então, aqui, ó, o ponto foi 2 e 0. Então, bateu esse ponto, né? Aqui o ponto foi 4 e 2. Bateu também. Vamos ver esse último aqui, né? C. F de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado mais menos, né? Menos 5 vezes menos 1 mais 6, né? Isso aqui vai dar 1 mais 5 mais 6. Então, vou ter aí 12, né? Então, esse ponto aqui é menos 1 e 12 que pertence, né? Então, isso aqui não bateu, tá? Diz que é menos 1 e 10. Determine o valor de m para que o ponto A21 pertença à parábola que representa graficamente a função. Então, primeiro de tudo, né, eu tenho que m mais 1 tem que ser diferente de 0, m tem que ser diferente de menos 1. E eu quero que o ponto 21 pertence a essa função. Então, vai ser m mais 1 vezes 2 ao quadrado menos 1 tem que dar igual a 1, né? Então, eu vou ter m mais 1 vezes 4 igual a 2, m mais 1 igual a 2 quartos, m mais 1 igual a 1 meio. Então, o meu m aí vai ter que ser igual a 1 meio menos 1. Então, m é igual a menos 1 meio. Verifiquem, tá? Se está certo. Mas a ideia é substituir o ponto aqui, né? E tem que dar certo esse ponto, né? Para ele pertencer à parábola. Determine os zeros, né? Isso aqui a gente fez, isso aqui é 1, 2, né? Então, vou utilizar aqui no item A a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual a b quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 11 ao quadrado menos 4a vezes c. Delta igual a 121 menos 3 vezes 4, 12. Então, delta igual a 1. Raiz de delta igual a 1, né? Então, x vai ser igual a menos 11, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2. Então, x1 vai ser igual a 11 mais 1 sobre 2, igual a 12 sobre 2, que é 6. E o x2 vai ser igual a 11 menos 1 sobre 2, que é 10 sobre 2, que é 5. Então, foi o item A. O item B dá para a gente fazer por soma e produto. Ó. Dois números que somados dá 4 e multiplicado dá
menos 21. Vai ser f de x é igual a x mais 7 vezes x menos 3, né? Os somados dá 4, multiplicado dá menos 21, menos 3 vezes 7. Aí isso aqui eu quero que seja igual a 0, né? Para encontrar as raízes. Então x mais 7 igual a 0, ou x menos 3 igual a 0. X igual a menos 7, ou x igual a 3. Aí isso aqui você poderia fazer pela forma de Bhaskara também, tá, gente? Até é bom vocês verificarem se dá as mesmas raízes. Ó, esse aqui que está incompleto também. Poderia a gente fazer assim, f de x igual a x quadrado menos 36 igual a 0. Então, x quadrado igual a 36, x igual a mais ou menos 6, né? Percebe, gente, que a raiz quadrada não é mais ou menos 6, né? O que eu fiz aqui tem um passo intermediário aqui, tá? Que é assim, ó, x é igual a mais ou menos raiz de 36. Então, esse resultado aqui é positivo, tá? Da raiz, o mais ou menos eu coloquei aqui fora, porque pode ser, ó, menos 6 ao quadrado, vai dar menos com menos mais, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, aqui vai ser mais ou menos 6. Eu poderia fazer assim, ó, f de x é igual a... Isso aí é uma diferença de 2 quadrados, né? Ó. X ao quadrado menos 6 ao quadrado. Por fim, vou fazer aqui. Esse passo, tá, gente, para achar o gráfico, você precisa de muito treino, né? Desde a equação do segundo grau, vem falando, treine bastante e resolver a equação do segundo grau, tá? Então, aqui eu vou ter f de x igual a 6x quadrado menos 5x mais 1. Então, aqui eu vou ter que delta igual a b quadrado menos 5 ao quadrado menos 4ac. Delta igual a 25 menos 24. Delta igual a 1 novamente. Então, raiz de delta igual a 1 também. Então, vou ter que x vai ser igual a menos b, menos 5, mais ou menos 1 sobre 2 vezes 6. Então, vou ter que meu x1 aí vai ser 5 mais 1 sobre 2 vezes 6, né? 6 sobre 2 vezes 6, esse 6 vai embora com esse 6. A primeira raiz é 1 meio, a segunda raiz vai ser 5 menos 1 sobre 2 vezes 6, vai ficar igual a 4 sobre 12, né? Então, isso aqui é igual a 1/3. Tá? As duas raízes. Não sei se apareceu, ficou em cima da minha careca aí, né? Mas, ó, x1 é igual a 1 meio e x2 é igual a 1/3. Você pode verificar, né? Se isso deu certo. Gente, essa foi a primeira parte da última parte da nossa aula, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí, tá? Obrigado por assistir, bora estudar e valeu!